Então, estamos na hora de começar, já com um bocadinho de atraso, mas enfim, por alguma coisa somos portugueses e brasileiros, e em Coimbra há mesmo o quarto de hora académico. No primeiro quarto de hora, entende-se que ainda estamos dentro do horário. E, portanto, vamos começar. Ontem falávamos do marginalismo e eu comecei a levantar, digamos, alguns pontos de crítica à teoria marginalista. O último enunciado que fiz e que hoje desenvolveria é este. A ciência económica marginalista afirma-se como uma pura ciência dos meios. A questão que se coloca é esta: será possível uma pura ciência dos meios? Esta problemática talvez tenha sido pela primeira vez enunciada exatamente por um dos pais fundadores do marginalismo, William Nassau Sr., que se propôs distinguir a economia positiva, que ele considerava uma ciência pura e estritamente positiva, da economia normativa, que seria uma arte da economia impura e inerentemente normativa. Portanto, era algo que não era para levar a sério, porque relevava do domínio da arte ou do domínio da doutrina, da opinião, da ideologia e, portanto, apartado da ciência. E depois, David Hume, Stuart Mill e outros autores levantaram, digamos, a mesma problemática. A equação feita por David Hume a este propósito ficou mesmo conhecida por guilhotina de Hume. De tal forma, ele pôs as questões em termos tão transcendentes, que no fundo são estas: não se pode deduzir o dever ser do ser, defendeu ele. Bom, e todos estaremos de acordo com isto. Não se pode deduzir o dever ser do ser, porque são dois planos diferentes e, portanto, isto é perfeitamente claro. Mas esta separação radical entre positivo e normativo, ser e dever ser, factos e valores, objetivo e subjetivo, ciência e arte, juízo de verdadeiro e falso ou juízo de bom ou de mau, teve naturalmente outras expressões, nomeadamente na famosa luta dos métodos, a Methodenstreit entre Gustav Schmuller, digamos, o capo escola da escola histórica alemã, e Karl Menger, um dos grandes nomes da escola austríaca. Os autores da escola histórica defendiam que os fenómenos a estudar deveriam encarar-se numa perspectiva histórica, buscando mais a compreensão da história do que propriamente uma explicação de causa a efeito, com uma inerente valoração de fenómenos históricos. Os austríacos, como sabem, defendiam uma teoria estritamente empírica, analítica e dedutiva, como ontem vimos. Mas foi com a Revolução marginalista que esta questão, digamos, da ciência pura ou ciência impura, da teoria pura ou da teoria que não é pura, se enunciou e se colocou em termos mais agudos. Porque também já ouvimos, a Revolução marginalista aconteceu muito claramente com um pano de fundo de luta ideológica e, no fundo, de contraponto à perigosidade que, do ponto de vista teórico e do ponto de vista social, estava a surgir a partir da leitura que Marx fez da teoria de Ricardo. Portanto, o Ricardo e o Marx eram os dois adversários que estavam do outro lado. E em nome de um certo cientismo que vigorava na altura, procurou-se fazer, como vimos, da economia uma ciência matemática e, por isso, uma ciência científica, ao contrário das outras que não tinham esta possibilidade. E daí, digamos, a facilidade com que se passou para a dedução de que as leis desta ciência eram leis de validade absoluta e universal, independentemente das circunstâncias históricas. Mais recentemente, foram talvez dois economistas americanos, ambos prémio Nobel, por alguma coisa ou foram, cá se fazem, cá se pagam, e eles mereceram, portanto, o prémio Nobel, que Celso Furtado não mereceu, por exemplo. Milton Friedman e George Stigler vieram insistir muito nesta distinção entre economia positiva e economia normativa. E Milton Friedman não deixou dúvidas e defendeu que a economia positiva é uma ciência objetiva, precisamente no mesmo sentido qualquer das ciências físicas, uma ciência que é, em princípio, independente de qualquer particular posição ética ou de juízos normativos. O que espanta é que esta afirmação venha assim tão inocentemente feita por parte de um economista que é talvez muito mais
que muitos outros, um economista comprometido, um economista que não faz sequer nenhum esforço para esconder o seu compromisso. Porque sempre ele fala em termos que o melhor caminho para assegurar o bem-estar e o crescimento económico é deixar funcionar o mercado livre. Bom, o que é o melhor caminho? É uma valoração ou não é uma valoração? Está aqui pressuposto, um prejuízo, uma pré-compreensão do mundo ou não está? Parece que está. Dizer que a intervenção do Estado é sempre um mal. Bom, o mal é um conceito objetivo? Parece que não é. Por outro lado, se a intervenção do Estado é sempre um mal, ele propôs que o Estado interviesse. Inclusivamente que nas Constituições devia tornar-se imperativo a constante gross rate rule, que ficou conhecida por regra de Friedman, quer dizer, uma norma que determinasse que os Estados não podiam emitir moeda para além de 3%, 2 a 3% relativamente à taxa de crescimento da economia. Bom, a intervenção do Estado é sempre um mal. Mas se fosse para impor esta regra, que ele considerava uma regra indiscutível, a intervenção do Estado já era um bem. A inflação é um mal muito pior do que o desemprego. Bom, porque é que isto é objetivo? Porque ele parte de um certo pressuposto, que a inflação é um mal muito pior que o desemprego, na concepção de Friedman, porque, diz ele, a inflação perturba o mecanismo dos preços relativos. E o mecanismo dos preços relativos é um instrumento em que se baseiam as decisões racionais dos agentes económicos racionais. Então, isso perturba o funcionamento do mercado. Daí que, como tudo se baseia no mercado, e no mercado são todas as soluções para todos os problemas, é preciso matar a inflação com a mesma impiedade e com a mesma, determinação com que se ataca o terrorismo, dizer, não ceder nem um milímetro. Bom, mas isto é uma opção, isto é claramente uma valoração, porque é que o desemprego não é um problema tão grave ou mais grave do que a inflação. Para a maioria dos autores é. Bom, então é este autor que realmente defende este ponto de vista, que vem procurar dizer a minha ciência é uma ciência positiva, as outras ciências, as outras maneiras de ver a ciência, nomeadamente o keynesianismo, por já não falar do marxismo, são doutrinas. É claro, contrapostas a esta visão, há de muito boa gente do outro lado. E poderei citar aqui 3 casos. O Prémio Nobel também sueco, Gunnar Myrdal, e 2 economistas ingleses, a meu ver, entre os mais destacados do século XX, Maurice Dobb e John Robinson, ambos professores de Cambridge. Escreveu Gunnar Myrdal: do ponto de vista das suas origens ideológicas, a economia política é uma grandiosa tentativa de demonstrar, em termos científicos, o que deve ser. Bom, quem escreveu isto não é um analfabeto, é um Prémio Nobel da Economia, um homem distintíssimo. Bom, então, este é um ponto de vista, esta é uma valoração. Pois é, mas a outra não é valoração porquê? Bom, então, fica de pé esta questão. E Maurice Dobb escreveu: a economia política nasceu como uma apologética de certa ordem social e continua a ser uma apologética. E a senhora Robinson escreveu que a economia política foi sempre, em parte, um veículo da ideologia dominante durante cada período e, em parte, um método de investigação científica. E uma coisa não anula a outra. De resto, eu creio que entre os maiores nomes da história da ciência económica estão economistas que abertamente proclamaram, digamos, as suas opções e o seu quadro de valores. Podemos começar com David Ricardo, ficou conhecido não por acaso como o profeta, digamos, ideológico ou, enfim, o intérprete teórico dos interesses da burguesia industrial. Podemos continuar com Karl Marx e podemos acabar com John Maynard Keynes, Lord Keynes. Todos estes disseram muito claramente o que estavam e o que pretendiam. Bom, não foram cientistas, não deram nenhum contributo relevante para a história da ciência económica. Parece que isto não pode negar-se. Então, aquilo que se pode dizer é que os senhores que se procuram proclamar muito positivos, muito puros e imunes aos valores, enfim, são uma rã da fábula. Incham e a certa altura são capazes de arrebentar. Bom, um outro autor que insistiu muito no que ele chamava o princípio da Wertfreiheit, quer dizer, de uma economia liberta de valores, foi Max Weber. Insistindo em que não se devia, nos trabalhos científicos, misturar opiniões de natureza ética ou política com afirmações de caráter técnico.
E, sobretudo, não se devia promover a aceitação daqueles sob a capa de proposições de índole científica, ainda por cima avalizadas pelo prestígio, digamos, dos autores que as pudessem proclamar. E também aqui poderemos estar todos de acordo. Poderemos estar todos de acordo. Não é aqui que as coisas levantam problema. A verdade é que também parece que não é contestável a afirmação de que os cientistas, todos eles, mas particularmente os cientistas das ciências sociais, são, antes de tudo, seres humanos. São pessoas que pensam, cujo pensamento e cuja linguagem são influenciados por elementos cognitivos e emocionais que não são facilmente separáveis. E esta circunstância levou exatamente Gunnar Myrdal a intervir neste debate, dizendo a Wertfreiheit absoluta é um ideal que nunca se conseguirá. A única coisa que se impõe aos cientistas, nomeadamente aos cientistas sociais, é o de deixarem claro os seus pontos de partida. É o de tornar claras, digamos, os seus próprios valores de enquadramento do seu pensamento. E se o fizerem, eles estão a proclamar tudo, estão a dizer tudo, estão a explicar porque é que pensam assim, porque é que escolheram este tema e não escolheram outro, porque é que foram por este caminho e não foram por outro, digamos, e, naturalmente, fica tudo esclarecido. Nunca existiu, insiste Gunnar Myrdal, uma ciência social desinteressada e, por razões lógicas, nunca poderá existir. A única forma de podermos atingir a objetividade na atividade teórica consiste em expor claramente as valorações, torná-las consistentes, bem definidas e explícitas, permitindo que os seus efeitos condicionem a nossa investigação, mas de uma forma clara. Outros autores vão um pouco mais longe e dizem que o facto de as ciências, nomeadamente as ciências sociais, não serem imunes a valores, pelo contrário, serem premiadas por eles, não é uma desvantagem. É algo de inevitável, mas pode até ter a sua vantagem. Já Schumpeter tinha escrito num famoso artigo que, antes de qualquer trabalho científico, está a visão do investigador. É a palavra que ele usa, visão. Quer dizer, está a pré-compreensão que ele tem do mundo. E ele próprio reconhece. É claro que a visão é, de alguma forma, uma leitura específica da realidade. É uma pré-compreensão, é o adiantar uma hipótese, é o adiantar a solução que se busca. E isso pode produzir enviesamento no nosso trabalho. Mas, diz ele, sem visão não há progresso científico. Então, não há, digamos, que fugir a esta questão. Um outro economista americano, o filósofo das ciências, Robert Heilbronner, escreve exatamente isto. A economia não é e não deve ser isenta de valores. Não há ciência económica, não há uma ciência social verdadeiramente digna desse nome, sem pressupostos filosóficos acerca do mundo e da vida, sem uma compreensão do homem. Quer dizer, o que é o homem, o que anda cá a fazer, quais são os seus propósitos e os seus objetivos. Não será possível fazer isso. E poderíamos fazer um percurso por vários autores, vários filósofos, nomeadamente filósofos ligados à ciência, para concluirmos desta maneira. De todo modo, citaria mais uma vez um economista, François Perroux, que estudou esta questão bastante de perto e com muito empenho, sobretudo num ensaio que ele chamou O Poder e a Economia. E diz ele, é impossível uma ciência humana dos meios puros, separados dos objetivos e dos valores. Porque uma ciência dos meios não pode estudá-los com precisão e exatidão, deixando de lado as finalidades que eles revelam. E mais à frente especifica, procurar pôr de pé uma ciência dos meios é deixar de fora da análise da economia elementos como o regime de propriedade e as regras do jogo social, as relações entre poderes sociais. Esta linguagem parece a do marxista, mas François Perroux estava longíssimo de ser marxista. Ele não era economista, era filósofo, um homem que vinha, digamos, com uma formação cristã, andou próximo do Pétain, portanto, teve esta deslize, não era, portanto, um homem
Diziam assim, não, é um homem comprometido, ele próprio. Pois tinha os seus compromissos, mas se calhar os compromissos não poderiam não levá-lo por este caminho. Mas levaram-no, quer dizer, ele teve a clarividência de ver exatamente isto. E deixou claro que, ainda que implicitamente, há sempre conceitos normativos por trás do trabalho científico. Sendo a norma, neste caso, a combinação das regras do jogo que servem à parte superior da sociedade, os seus interesses económicos e a duração do poder. Neste caso, no caso de quem se proclama, digamos, não permeável aos valores. A lógica moderna, conclui ele, condena a distinção simplista segundo a qual a economia é uma ciência dos meios e não uma ciência dos fins. Se os fins estão fora do alcance dos economistas, eles poderão ficar reduzidos à aceitação da ordem social existente confundida com a ordem social sem epítetos. Como escreveu um filósofo americano, Samuel Bowles, os economistas transformar-se-iam em novos servidores do poder. Bom, então, esta é outra equação, outra forma de pensar o que é isto de uma ciência dos meios, alheia aos fins, neutra relativamente aos fins. E outros adiantam esta consideração. Será que a indiferença não é ela mesma uma tomada de posição? E poderemos dizer que a indiferença é eticamente mais de valorar do que o tomar partido por um ou por outro dos partidos em presença? Esta neutralidade que se pretende afirmar como característica de gente de mãos limpas, que não suja as mãos, de gente pura, que não se mistura com impurezas, levanta sempre estas questões. Por outro lado, parece, digamos, sem resposta este tipo de argumentação. Esta ciência, dita ciência dos meios, a ciência marginalista, assume que os homens, todos homo-económicos, são agentes maximizadores. Mas isto pressupõe que se entenda que o mais é sempre o melhor. Bom, isto é um valor ou não é um valor? Porque é que o mais há de ser sempre o melhor? Isto é uma valorização filosófica, digamos, dos nossos objetivos, da nossa vida, do modo como a concebemos. Depois, esta leitura, este veso, este objetivo de maximização, transforma-se, no fundo, numa proposta de conduta normativa, num comportamento. É uma proposta para que todos façam assim, por trás da ideia de que, em nome de um princípio que está inscrito na natureza, todos os agentes económicos se comportam de acordo com esta racionalidade escrita no seu código genético. Mas isso está inscrito onde? Quem é que demonstrou isso? Esta ideia de que está inscrito na natureza é, no fundo, uma proposta normativa, uma proposta de comportamento, uma sugestão. Façam assim, porque assim é que devem fazer. Não é porque todos fazem assim, porque isso não está demonstrado. Façam assim, porque, a nosso ver, esta é a conduta racional, a conduta que nós todos devemos atingir. Do ponto de vista, digamos, da análise do mais e do melhor, um autor que há pouco falei, Robert Heilbronner, com algum humor, diz que este tipo de visão das coisas, como uma versão última e mais avançada do bentamismo, significaria que alfinetes, poesia, poluição, é tudo a mesma coisa, desde que estejam contabilizados no Produto Nacional Bruto. E realmente é isto. Se não há nenhum valores, se os fins são dados que o economista não deve discutir, então já o veremos, à luz de problemas novos na área do ambiente, a vida ou a morte são objetivos igualmente aceitáveis e não discutíveis. Já direi alguma coisa sobre isto. Aqui está, então, como esta visão das coisas, naturalmente, dá o flanco e parece que fica por explicar porque é que esta opção pelo comportamento maximizador, esta identificação do mais com o melhor, com que legitimidade deixa de fora outros objetivos igualmente dignos e, para muitos de nós, mais importantes do que o objetivo maximizador. Por exemplo, o objetivo de garantir um nível de vida decente para toda a gente.
o de garantir a estabilidade do emprego, o de assegurar uma distribuição do rendimento mais justa, condições de trabalho mais agradáveis, um ambiente saudável. Não são objetivos dignos do homem estes? Bom, porque é que o objetivo maximizador, o mais ou o melhor, sabe sobrepor a estes? Não há nenhuma resposta, a não ser a opção filosófica, a opção de vida. Mas este não é, portanto, algo de positivo, isso é um juízo ético, isso é tomar partido, isso não é a neutralidade. Exatamente por esta razão dizem muitos que o marginalismo não é capaz de compreender o capitalismo e que, se o não compreende, também não tem capacidade para, digamos, enfrentar os problemas que surjam no seio do capitalismo. Desde logo porque, apresentando-se como uma ciência que se propõe fazer a gestão mais eficiente de recursos dados suscetíveis de aplicações alternativas, enfim, segundo uma escala diferente de valores, como ontem vimos, de intensidade, do ponto de vista das necessidades. O tal ensaio de Lionel Robbins, de que também falamos ontem, publicado em 1932, sofreu logo, digamos, uma chuva de críticas, porque ele vinha, no fundo, mostrar muito cientificamente que as economias, se deixadas a si próprias, se encaminhariam para situações de pleno emprego em todos os mercados. Mercado dos bens, mercado de trabalho e mercado dos meios de produção. E que, portanto, graças à lei de Say, não era possível conceberem-se crises generalizadas de sobreprodução nas economias capitalistas. Bom, entretanto, o capitalismo estava à beira da morte com uma crise que o prostrou. Bom, e que estava aí visível, com milhões de desempregados, longe do pleno emprego em todos os mercados. Naturalmente, muitos vieram dizer que diabo de teoria é esta que vem nos dizer aquilo que a realidade está aí a negar tão brutalmente e tão dramaticamente. Como ontem vimos, a economia marginalista ignora as relações de produção, as relações sociais de produção, porque se perfila como uma ciência que estuda as relações entre os homens e os bens, porque é nesta relação que se afere a utilidade subjetiva, que valoração faz cada um dos bens que estão ao seu dispor para satisfazer as suas próprias necessidades com a sua própria escala de preferências. Esta ciência das relações de troca, naturalmente, é obrigada a conceber que o contrato de trabalho assalariado também é uma relação de troca. É uma troca de equivalentes. Bom, já ontem dissemos alguma coisa sobre isso. Não é uma relação de troca, porque, pelo menos, não é uma troca de equivalentes, como pretende a teoria marginalista, porque desde os fisiocratas, e sobretudo, muito claramente, desde Adam Smith, se sabe que o trabalho dos trabalhadores produtivos acrescenta valor ao valor das matérias-primas sobre que se exerce. E este valor criado por trabalho produtivo não pertence todo aos trabalhadores, só lhe pertence uma parte. A outra parte vai-se embora, não pertence a eles. A renda e o lucro são deduções ao produto do trabalho. O Marx falou de mais-valia, por aí fora já sabemos essa evolução teórica na outra perspectiva. Então, eles deixam de fora esta realidade e são levados a escrever o que escreveu Leon Walras. A economia pura é, na sua essência, a teoria da determinação dos preços nas condições de um hipotético regime de concorrência livre e perfeita. Bom, honra-lhe seja, ele pôs aqui de um hipotético. Aqui está um ponto de partida que não está inscrito na natureza das coisas. Pressupõe-se que o mercado é sempre um mercado de concorrência livre e perfeita. Mas esse mercado é o tal em que compradores e vendedores são o tal grão de areia no deserto ou a tal gota de água no oceano. E esses mercados nunca existiram nem nunca hão de existir. Se todo o pressuposto é este, se, como ciência dedutiva, a ciência económica parte de um axioma destes, é claro que as suas conclusões, que não podem negar o axioma, senão não são verdades, não podem ter nada a ver com a realidade, porque a realidade não é esta. Então, aqui está como esta visão das coisas, que pressupõe que as trocas realizam sempre o equilíbrio, é, no fundo, ainda um regresso ao velho contratualismo do século XVIII. A ideia de que, através dos contratos livremente celebrados entre indivíduos livres e iguais em direitos, tudo se resolve. E não há outro meio de resolver, porque isso viola o princípio da igualdade. Como vimos para muita legislação, no quadro da primeira legislações burguesas, foi esta a equação que se fez. Não,
os trabalhadores não podem associar-se, porque isso viola o princípio da igualdade. Quem está associado perante um patrão que está sozinho, não pode ser, porque todos são iguais e todos são livres. Então, os contratos são celebrados entre indivíduos livres e iguais em direitos. Então, este regresso ao contratualismo através desta ciência das trocas que está aqui por trás. E parece claro que, como sublinha um economista português, também um homem conservador, o professor Jacinto Nunes, esta proclamação da catalaxia da ciência económica como ciência das trocas equivale à ressurreição da mão invisível. Pois é, fica sempre por explicar porque é que neste presumido, neste hipotético mercado de concorrência pura e perfeita, bom, as coisas passam assim. No modelo teórico, até se consegue explicar que o lucro capitalista desaparece. Se houvesse tempo, poderíamos ver aqui como é que no mercado de concorrência pura e perfeita só fica o lucro normal, quer dizer, aquele lucro que cobre os custos de produção, porque as empresas vão saindo no mercado à medida que não suportam a baixa dos preços e só ficam no mercado aquelas que produzem a um custo marginal igual ao preço. Então, não há lucros anormais, não há lucros capitalistas. Os lucros correspondem apenas à remuneração do trabalho do empresário, do dinheiro que ele adiantou, do dinheiro que ele adiantou, da renda das terras ou dos edifícios que ele levou para a sua empresa. Nada mais. Bom, segundo um modelo teórico, só que esse modelo é um modelo, não tem nada a ver com a realidade. Então, esta é realmente uma leitura apologética. Esta visão da ciência económica é uma apologética, não é propriamente uma questão científica. E quanto ao contrato de trabalho, isto fica então muito mais claro, porque, como ontem vimos, eles pressupõem que o contrato de trabalho é uma troca livremente assumida pelas duas partes. O trabalhador aceita prestar o seu trabalho a troco de um salário, o empregador aceita pagar o salário a troco da prestação do seu trabalhador. Bom, mas já o sabemos, pelo menos desde Adam Smith, o trabalhador que tem apenas de seu a sua força e habilidade de mão não tem alternativa. Tem que contratar, porque se não tiver trabalho ele morre. Então ele não é livre de escolher entre trabalhar ou não trabalhar. A liberdade de escolha não existe aqui. Ele não é juridicamente obrigado a trabalhar, mas economicamente ele não tem outra alternativa. E o Adam Smith também o disse. Nesta desigualdade de poder das duas partes neste contrato, ficamos claramente a saber quem é que está em melhores condições para impor à outra os seus próprios termos. São, enfim, a expressão saborosa dele. Para impor à outra parte os seus próprios termos. Os termos em que o contrato se há de desenvolver. Quem está em condições de impor à outra os seus próprios termos é o empregador. Porque esse pode viver, teoricamente, toda a vida sem trabalhar. O trabalhador é que não tem essa liberdade. Então, aqui está como esta ciência não percebe o que é o contrato de trabalho. Não é capaz de se dar conta do que está por trás desta relação social de produção. Não dá conta da diferenciação fundamental que existe nestas sociedades. E como o individualismo e o liberalismo do século XVIII ocupa-se dos homens em abstrato, mas deixa os problemas dos homens em concreto. É claro que também aqui se pressupõe que o contrato de trabalho é uma série de contratos que sucedem uns aos outros, porque é este o entendimento do marginalismo. Quando nós sabemos que o contrato de trabalho é um contrato firmado para durar durante mais ou menos tempo. Não há sucessivos contratos de trabalho, dia após dia, semana após semana. Portanto, também por aqui, do ponto de vista jurídico, esta maneira de encarar a ciência económica não percebe o que se passa. E poderíamos dizer, como o Adam Smith disse, para quem pretende negar que os empregadores nunca fazem entre si coligações para impor um salário mais baixo. Quem não conhece esta realidade, dizer, é tão ignorante do mundo como deste assunto. Bom, então, parece que é o que podemos dizer a propósito desta ciência das trocas, como se assume o marginalismo. E é claro que esta ciência das trocas, já ouvimos, faz assento na soberania do consumidor.
desloca a análise da produção e da oferta para a procura e para o consumo. E faz do consumidor, digamos, o grande senhor, o árbitro de toda a vida económica. É, no fundo, o consumidor escolhendo os bens que quer comprar e por que preço está, e a que preço está disposto a comprar, as quantidades que são oferecidas, que vai decidir soberanamente o que se produz, como se produz e para quem se produz. Bom, este mito da soberania do consumidor choca com estudos feitos por variedíssimos autores, que em geral nem sequer são autores marxistas. Podemos começar por John Kenneth Galbraith, por Alvin Hansen, etc., para não falar já dos que, já referimos aqui a eles, John Robinson e Edward Chamberlain, introduziram a teoria dos mercados de concorrência monopolista ou dos mercados de concorrência perfeita, em consequência da qual se vem realmente concluir desta forma. Bom, há aqui alguma concorrência, mas não é concorrência pura e perfeita, porque há elementos de monopolização. A concorrência é imperfeita ou é monopolista, exatamente por isso. Bom, e nestes mercados, que em outra terminologia podemos chamar de mercados de oligopólio, já vimos qual é, digamos, a sua questão fundamental, é que, do ponto de vista estático, um pequeno número de grandes empresas controla praticamente a totalidade da oferta de um certo setor de atividade, mas mais do que isso, as características desta situação praticamente impedem a entrada de novas empresas no mercado. Então, é uma situação consolidada, não é uma situação apenas estática. Do ponto de vista, digamos, da sua hipótese de evolução, ela está praticamente... os monopolistas que já estão no mercado praticamente conseguem impedir que novos concorrentes entrem nesse mercado. E por isso os autores concluem que as grandes empresas neste tipo de mercados não são price takers, são price makers. Elas não sofrem o preço que se forma, independentemente da vontade ou da ação de cada um deles, porque são milhões, cada um deles é um grão de areia no deserto ou uma gota de água no oceano. Não, são eles que fazem os preços, quer dizer, eles substituem-se ao mercado. E é isto que, exatamente, o John Kenneth Galbraith vem procurar demonstrar, digamos. Nestas economias altamente concentradas, a planificação é inerente ao sistema industrial, é inerente à economia. A planificação substitui o mercado. A planificação substitui o mercado. Quer dizer, mesmo na perspectiva em que se coloca esta ciência marginalista, que é a ciência que estuda a utilização racional, a utilização eficiente de recursos escassos para prosseguir fins dados, mesmo neste terreno, o que estes autores respondem é o seguinte: não, há aí uma completa ilusão. O destino que se dá aos recursos escassos para satisfazer fins alternativos é um problema político que não é decidido por nenhum consumidor, nem pela soberania dos consumidores. Quem decide do recurso, da utilização de recursos disponíveis, são os grandes agentes do mercado, são os grandes grupos económicos, que, em economias de mercado, dominando o mercado, dominam eles a utilização que se dá a estes recursos. E eles são recursos escassos, e então são eles que resolvem este problema político, o que, numa outra leitura, levanta este problema. Não há aqui uma contradição, porque é que interesses privados é que decidem recursos que são escassos e que, em certa medida, são recursos da humanidade, porque eles são escassos. Bom, se este é um problema político, porque são os privados a decidir sobre eles, porque não são os cidadãos e as suas estruturas de poder. Bom, então aqui fica uma outra contradição. E é claro que o mito da soberania do consumidor, só o nosso guru do neoliberalismo, o Sr. Alan Greenspan, escreve e garante que a soberania do consumidor e a mão invisível estão aí, estão bem vivas. Escrevia ele pouco antes da crise. E, portanto, a nós restava-nos acreditar como bons fiéis na religião da mão invisível e da soberania do consumidor, e aqueles que não acreditassem, tanto pior para eles. Porque, como as bruxas dos espanhóis, a gente pode não acreditar nelas, pero que elas ai. Portanto, mesmo que nós não acreditemos na mão invisível, ela existe. Ela existe. E a soberania do consumidor existe e tudo governa da melhor maneira. Bom, então, é esta persistência, que é uma persistência claramente ideológica, de resto,
numa intervenção já depois da crise perante o Congresso americano, perante o qual foi chamado a depor a instâncias do Presidente da Comissão, o Alan Greenspan, que se viu confrontado com afirmações públicas dele, a dizer assim, a regulação não interessa para nada. Bom, ele que era o regulador mora, no fundo, fez o papel da raposa a quem foi confiada a guarda da capoeira. Comportou-se de acordo com a sua natureza. Ele era o regulador mora, mas dizia que a regulação era uma treta, que não se podia levar a sério a regulação à cara dos Estados. Bom, ele, a essa altura, respondeu a instâncias do Presidente da Comissão. To exist, you need an ideology. Para existir, você precisa de ter uma ideologia. E eu tenho a minha ideologia. E a minha ideologia é realmente esta. A do mercado livre, da mão invisível, a da não regulamentação. Bom, o senhor enganou-se, pergunta-lhe o Presidente da Comissão. Reconheço que sim. Está a prejudicar a nossa economia e o mundo todo. Admito que sim. Mas, para existir, é preciso uma ideologia. E eu tenho a minha. Para os que defendem o fim das ideologias, este também é um diálogo interessante. Mas se todos estiverem vivos depois deste massacre a que estou a sujeitá-los, lá mais para a frente devemos falar deste diálogo do Alan Greenspan. Agora, dizia, portanto, que esta soberania do consumidor começou por ser apresentada a um autor francês que não é muito conhecido, mas de quem eu gosto bastante, Hubert Rocher, escreveu que a sociedade de consumo é um escândalo para os economistas. Economistas, estes ortodoxos, digamos, desde sempre habituados a racionar em termos de funcionalidade, de utilidade. É um desafio às categorias mais incontestadas do pensamento económico e, em primeiro lugar, à noção de utilidade, sob a qual se encontra alicerçado todo o edifício do marginalismo e do equilíbrio paretiano. Bom, porque a sociedade de consumo não está ao serviço da satisfação das necessidades. Aqueles que estudaram a sociedade de consumo, e hoje isto está, enfim, no conhecimento de todos, sabem que a sociedade de consumo está ao serviço dos grandes interesses das estruturas produtivas, não está ao serviço do consumidor. A sociedade de consumo instrumentaliza o consumidor para que a produção... Ontem lias um trecho do Marx. A produção, a oferta, começa a pressionar a procura. A sociedade de consumo é o que faz. Pressiona a procura. Utiliza os conhecimentos científicos da psicologia para pressionar, para levar as pessoas a consumir, para levar as pessoas a ser, acima de tudo, consumidoras. Como eu vi em setembro, já neste Brasil brasileiro, lá em João Pessoa, um reclame na televisão, uma senhora muito paliquitete, toda satisfeitinha a dizer, eu fartei-me de comprar até estourar o cartão. Pois, até estourar o cartão. Pois é, estourou o cartão. Mas esta é a sociedade de consumo, que trouxe o crédito ao consumo e que trouxe o problema das modas e da publicidade e todas estas coisas. Aos meus meninos costumo exemplificar o que é a sociedade de consumo, dizendo, há um exemplo que eu acho, salvo erro, vi num livro do José de Castro, um grande armazém que tem no seu frontispício. Se não sabe o que quer, entre. Nós temos. Bom, esta é a sociedade de consumo. Não está ao serviço da satisfação de nenhuma necessidade, segundo uma escala racional, digamos, dos valores do homem. Está ao serviço de vender a todo o custo aquilo que foi produzido para vender e foi produzido para proporcionar um lucro. Então, para uma ciência que assume que a produção visa a satisfação das necessidades e que os bens são valorados em função da sua utilidade, tudo isto, naturalmente, é um escândalo. Tudo isto é uma coisa que não pode existir. A sociedade de consumo não pode existir. Mas aqui, muito mais que as bruxas, pelo que lá, bom, e todos sabemos que sim. Então, esta é uma leitura da soberania do consumidor. Uma outra, muito menos inocente e mais profunda, leva, desde o início do marginalismo, por exemplo, como von Mises, a dizer que a soberania do consumidor, no fundo, significa a legitimação dos resultados do funcionamento das economias do mercado livre, nomeadamente no que toca à distribuição do rendimento. Escreve o von Mises, numa sociedade capitalista, a riqueza só pode adquirir-se e conservar-se mediante uma atitude que corresponda às exigências do consumidor, porque eles é que são soberanos, naturalmente. Assim, a riqueza de prósperos comerciantes é sempre o resultado de um plebiscito dos consumidores. E uma vez adquirida, a riqueza só pode conservar-se se for utilizada de forma que os consumidores considerem mais benéfica para eles. Portanto, a distribuição é desigual. O mercado produz uma distribuição desigual do rendimento. Mas é isto que os consumidores querem.
E esta desigualdade só se mantém porque os consumidores, através de plebiscito, entendem que assim é que deve continuar a ser. Vejam como se faz aqui uma leitura claramente ideológica. O que é que isto tem a ver com uma ciência imune a valores, com uma ciência positiva, com uma economia pura? Não tem nada a ver. Mas, bom, pela boca morre o peixe e também pela pena morrem alguns economistas que se pretendem fazer passar por aquilo que não são. Aqui está, portanto, como esta ideia da soberania do consumidor serve para outros fins, quando, desde há muitos anos, Alvin Hansen, logo nos anos 50, escrevia que os desejos do consumidor deixaram de ser uma questão de escolha individual, tendo-se tornado uma produção em massa. Este fenómeno é, portanto, um fenómeno demasiado óbvio para que possamos ignorá-lo. De todo modo, esta equação de que vinha falando, de a soberania do consumidor como legitimadora, digamos, de um certo estado de coisas, é também transferida mesmo para o terreno da política. Milton Friedman faz isso abertamente, digamos, e todo o pensamento liberal aponta nesse sentido. Sem concorrência não funciona o mercado, e sem funcionamento do mercado não há democracia, porque não há liberdade. Então, a liberdade de escolha, a liberdade do consumidor, é a base da liberdade. E um autor americano, Enoch Powell, defendeu a tese que o mercado é a base de um autêntico governo democrático da economia. Com esta base, a economia de livre empresa é a outra face da democracia. Nesta grande e contínua eleição geral da economia livre, ninguém, nem mesmo o mais pobre, é privado do seu direito de voto. Estamos todos a votar a todo momento. É tal soberania do consumidor. Quer dizer, como é que se vota? Comprando bens. Na medida que nós gastamos o nosso dinheiro comprando os bens, estamos a escolher, estamos a condicionar, em última instância, aquilo que se produz, como se produz e para quem se produz. Então, esta é verdadeiramente a forma de governo democrático da economia. Esta é a outra face da democracia. O que é que se pode responder a isto? Eu não tive sequer que inventar a resposta. Ela já tinha sido dada e eu só tive que a ler em vários autores, entre eles o inglês Mark Blaug. Pois é, mas essa é uma eleição em que alguns eleitores podem votar mais que uma vez. E isto porque no mercado livre o peso ou a influência de voto de cada consumidor depende do que cada um gasta no mercado, o que por sua vez depende da sua riqueza e do seu rendimento. E a riqueza pode ter sido herdada. A riqueza pode ter sido objeto adquirida por meios fraudulentos. A riqueza pode ter saído, enfim, por um bamburro da sorte, sem que ninguém tenha feito nada por isso. E então, como se explica que estes muito ricos desta maneira possam votar tantas vezes e aquele que ganhou o seu rendimento à custa do seu salário suado, não possa votar tantas vezes? Esta é, naturalmente, uma eleição viciada. Esta é uma eleição viciada, porque fica por explicar a diferença de rendimento. A não ser que a expliquemos como há pouco foram misas. É porque o plebiscito dos consumidores diz que assim é que é. Assim é que deve ser, porque senão eles alteravam os seus votos, alteravam, portanto, a sua posição no plebiscito, comportavam de outra maneira no mercado e invertiam a distribuição do rendimento. Bom, não se vê muito bem como. Aqui está como, portanto, esta visão, que no fundo é fruto da visão de uma ciência que assenta no homo económicos, que se comporta de acordo com uma racionalidade universal, pretensamente universal, para decidir da afetação de recursos estáticos na prossecução de fins dados. Quer dizer, na perspectiva estática de que lhes falava ontem. O que significa que também este homo económico é, digamos, uma criação. E é uma criação, portanto, com tudo o que ela tem de arbitrário. Foi criado assim porque dava jeito, porque, como ontem lhes dizia, enfim, porque esta economia convinha ter agentes económicos que se comportassem como agulhas magnéticas. Mas ele é uma criatura. Foi criado, foi inventado. E não tem que corresponder, nem corresponde aos homens de carne e osso. Dizem muitos autores, este homo económicos, pretensamente o homem que faz todas as escolhas, capaz de todas as escolhas, é verdadeiramente um homem unidimensional, mais parecido com um robô do que com um homem livre, porque é incapaz de assumir escolhas morais. E
A senhora Joan Robinson, que é uma autora muito fina e muito crítica, com um espírito de finura na sua análise e na sua ironia, escreve que, ao aclamar a soberania do consumidor, a mainstream economics acaba por perder de vista o problema da distribuição do poder de compra entre a população. É, portanto, mais uma vez, a fuga à realidade social e aos seus problemas. E, por isso, como lhes dizia há pouco, o John Kenneth Galbraith faz uma análise da economia americana para, enfim, pôr a ridículo a ideia de que ainda há soberania do consumidor. Isso é um conceito que só vem nos livros de texto da mainstream economics, porque o que nós temos que levar a sério é a soberania do produtor. E a soberania do produtor significa a planificação inerente ao sistema industrial, o exercício sistemático da previsão, sem o que a vida económica não decorre hoje nas nossas sociedades. E a conclusão de Galbraith é a seguinte: a economia pode permanecer fiel à soberania do consumidor e ser confortável e não controversa, cada vez mais sofisticada nos seus modelos e cada vez mais, e talvez mesmo dramaticamente, separada da vida. Ou então pode aceitar as implicações do poder do produtor, da soberania das grandes organizações. Então ela será controversa, politicamente perigosa e durante longo tempo, talvez intelectualmente deselegante nos seus modelos. Mas em compensação será relevante para as mais imediatas e importantes questões que se levantam na sociedade industrial. Aqui está, portanto, a meu ver, a correta leitura daquilo que está em causa. Também, já ontem vimos que a incapacidade da economia marginalista para perceber o capitalismo radica no facto de ela excluir da análise as classes sociais, as relações de poder e as instituições de poder. Bom, então, ela apartou-se claramente da economia política tal como ela existiu, mas negou-se como ciência social e, portanto, não pode ter condições para perceber o que se passa numa sociedade que, inequivocamente, é constituída por uma determinada estrutura social e em que a atividade produtiva não pode ler-se à margem das relações sociais de produção, porque isso parece que está aí naturalmente visível. E também ontem vimos que esta ideia de fazer do mercado a fonte e o local, digamos, de toda a racionalidade é também uma ideia que não colhe, que não tem, digamos, não tem reflexo, não reflexo da realidade histórica, porque também ontem lhes disse, o mercado, contudo, começou por não existir. E existe há muito pouco tempo na história da humanidade. Existe há muito pouco tempo. Existe, no fundo, quando o capitalismo começou a dar os primeiros passos, enfim, por volta do século XVI, quando a tal economia doméstica se deu lugar à economia, digamos, das grandes empresas e depois com as sociedades anónimas a coisa tornou-se clara. Mas quando, no fundo, a economia começou a funcionar nos moldes novos para obter um ganho, porque só então o cálculo económico racional que está por trás de toda a construção marginalista se tornou possível. Só então D é comparável com D'. D é MD'. Quem tem dinheiro vai comprar mercadorias, incluindo a força de trabalho, para obter mais dinheiro. A equação do Adam Smith que nós vimos aqui é claríssima a este respeito, não deixa a mínima dúvida. Não precisamos de trazer o Marx para não assustar as pessoas de boa fé. O Adam Smith não deixou qualquer dúvida quanto a isso. Então, se a economia funciona assim, e porque ela funciona assim, o cálculo económico, digamos, tornou-se um instrumento indispensável. Porque quem não fizer estes cálculos não pode apurar se teve lucro ou se não teve lucro. E se não fizer as contas, arrisca-se a ter prejuízos e ir à falência. Bom, então, as empresas não querem ir à falência, têm que fazer estas contas. O cálculo económico e a racionalidade do mercado só se tornou possível quando o mercado surgiu como instituição social, como produto histórico da humanidade. Ou serviço de certos interesses, mas não de todos os interesses. Por isso, ganha sentido a frase de que lhes falei aqui, de um autor inglês, segundo o qual os mercados, como os Estados, são instituições políticas. E parece que não é possível sair daqui. Do mesmo modo
a conclusão que se chega por via do marginalismo, mais uma vez, do fim da história. Bom, se este princípio de racionalidade que comanda as decisões dos agentes económicos, todos vestidinhos de homo económicos, como se fossem robôs, significa que as leis, estas leis da ciência económica assim entendida, são leis finais, são leis que pressupõem o fim da história, porque elas são de validade absoluta e intemporal em todos os tempos e em todos os lugares. Então, a história acabou. Também aqui é o regresso ao século XVIII, é o regresso ao século XVIII e, portanto, é o regresso ao pensamento liberal. E, exatamente por isso, os marginalistas, também em nome da ideia de que os fins não têm que ver com a ciência económica, porque a ciência económica é neutra em relação aos fins, não se permitem comparar soluções alternativas em termos de modelo de economia ou de modelo de sociedade. E nós sabemos que a teoria económica clássica, quando surgiu carregada de conceitos que faziam, digamos, o julgamento da velha ordem feudal, que condenavam a velha ordem feudal. Bom, da maneira mais frontal, que levou o Adam Smith a dizer o soberano, toda a sua corte, etc., toda essa gentalha, vive à custa do trabalho alheio. Bom, nestes termos, portanto, foi uma teoria económica claramente comprometida com um projeto de transformação da sociedade. Antes ainda de o Marx ter deixado claro esse desafio. Até agora, os filósofos têm-se preocupado em compreender o mundo. O problema que agora se lhes coloca é de como transformá-lo. Mas, desde o início, com os fisiocratas logo, o problema que estava equacionado era a transformação da sociedade, a transformação da economia. Era, digamos, uma perspectiva dinâmica, o crescimento da economia ao serviço da sociedade. Era, portanto, um certo modelo de sociedade. Bom, eles apartam-se dessa ideia e não se permitem, portanto, comparar as vantagens de um modelo relativamente a outro, de uma alternativa relativamente a outra. E isso significa alguma coisa. De novo, cito François Perroux. Ninguém tem o direito, a pretexto de fazer ciência, de subtrair à análise científica o exame das consequências económicas, favoráveis ou desfavoráveis, das mudanças de ordem social. E isto é tanto mais certo, é tanto mais assim, quanto é certo que lutar contra a escassez não é apenas aperfeiçoar o mercado, é também modificar o regime de mercado e, mais latamente, retificar as instituições de que o mercado é apenas um aspecto. Por isso, naturalmente, quem se propõe transformar a realidade das economias capitalistas, bom, uma das questões que tem que equacionar é o que fazer do mercado. O mercado continua a ser, digamos, a fonte e o local, digamos, de toda a racionalidade, ou há outra racionalidade. Então o mercado não pode ser uma instituição, digamos, de todos os tempos e de todos os lugares. Esta equação da incapacidade de compreensão acentua-se e, a meu ver, ganha limites mais preocupantes e mais filosóficos, se quiserem, quando entram em cena os problemas relacionados com o ambiente. Porque, apesar da insistência que fazem os marginalistas na afirmação de que a escassez é um dado fundamental da vida, a ciência económica marginalista não é capaz de entender, não pode equacionar, não tem, por isso, nenhuma resposta para os problemas colocados, digamos, pela problemática do ambiente, que, no fundo, coloca esta questão, a questão de saber se o planeta não será o bem mais escasso que se nos oferece. E em que medida nós estamos a destruir este bem que é um bem eminentemente escasso. Esta problemática, o marginalismo não comporta nos seus quadros, porque naturalmente o que está aqui em causa é a comparação de custos sociais e benefícios sociais, e o homo económicos não se dá a estas maçadas. O homo económicos só compara ganhos privados com custos privados. Não faz outra equação, não se preocupa com isso, porque estes bens também não estão no mercado. O problema é que, teoricamente, filosoficamente, dir-se-á, estes problemas para o marginalismo não existem, mas eles acabam por pretender resolvê-los através da chamada mercadização da vida, através, digamos, de uma política que entende que tudo deve estar sujeito ao mercado, até os serviços públicos, até a questão mesmo do ambiente, através do famoso princípio do poluidor-pagador.
como se alguém que mata a vida, porque a poluição, em último sentido, é isso, alguém que mata a vida possa pagar esta sua ação, como, enfim, como quem paga um bilhete num avião ou num ônibus. Não é a mesma coisa. O poluidor paga o quê? Há bens que, uma vez destruídos, não podem ser recuperados. Que racionalidade tem este princípio do poluidor-pagador? Não tem, em termos privatísticos de, está bem, eu fiz um mal, pago o equivalente àquilo ao prejuízo que causei. Bom, aqui não faz nenhum sentido. Mas o marginalismo não é capaz de fazer esta equação, porque o que estão em causa são bens que não têm uma equação de mercado. O homem económico não entende nada destas matérias. Bom, mas elas estão aí. Então, parece que esta é uma problemática muito complicada para a ciência marginalista, porque também me parece que a vida não pode transformar-se, não pode ser entendida como uma mercadoria cuja sorte fique à mercê das leis cegas do mercado. E, no fundo, o problema da vida é o que está equacionado, digamos, em toda a problemática do ambiente. Não a vida de cada um de nós, mortais e, enfim, com os dias contados, mas a vida enquanto fonte de vida, a vida enquanto, digamos, a sorte do planeta e, desde logo, a sorte da água. E então, esta é uma limitação grave da ciência económica marginalista. Se os fins são irrelevantes para a ciência económica, se a ciência económica é neutra em relação aos fins, esta ciência económica é neutra relativamente à vida. Aconteça o que acontecer, esta ciência económica, nas suas equações, não entra esta problemática. O que é, temos que convir, uma grave limitação. Porquê? Porque ela não se assume como ciência social. Segundo as suas características, ela negou-se como ciência social. E aquilo que parece cada vez mais óbvio é que a ciência económica tem que se assumir como uma ciência social. No fundo, como economia política, tal como ela surgiu, como ciência que parte dos homens e não do homo económicos e que se coloca ao serviço dos homens. Já em 1960, Alvin Nansen escrevia isto: a automação pode conduzir a produção de bens materiais a um ponto em que a massa da nossa energia produtiva poderá ser consagrada a satisfazer as necessidades do espírito. De alguma forma, poderíamos dizer, o que está aqui é a tradução da utopia marxista, que vem tão claramente expressa no Anti-Düring. Graças ao aumento da produtividade, o trabalho há de tornar-se uma forma de realização da personalidade humana, em vez do esforço e do sacrifício penoso que hoje é. E quando assim acontecer, então o mundo passará do reino da necessidade para o reino da liberdade. A cada um há de pedir-se segundo as suas capacidades, a cada um dar-se-á segundo as suas necessidades. Bom, é o que está aqui. A produtividade do trabalho humano, a automação, como um instrumento deste aumento de produtividade, pode conduzir a produção de bens materiais a um ponto em que a massa da nossa energia produtiva poderá ser consagrada a satisfazer as necessidades do espírito. Este é um otimismo, digamos, que não cabe nas equações marginalistas. E já depois de 1960, ou bastante mais tarde, um filósofo muito conhecido, Ralph Dahrendorf, veio falar-nos da necessidade de transferência de ganhos de produtividade para tempo, em vez de dinheiro, para tempo livre, em vez de mais rendimento. E esta é uma problemática que se encaixa nesta. Porque é que, se a produtividade do trabalho aumenta, não se resolve o problema do desemprego, pondo os trabalhadores a trabalhar menos, para que todos possam trabalhar e desta forma realizar-se? Porque isso é contraditório com os interesses, digamos, dominantes, com os interesses do capital. Mas, no fundo, é para isso que os homens trabalham. Digamos, porque é que nós entendemos que
as tribos ditas primitivas ou selvagens, os negros lá dos confins da África ou os índios aqui no Brasil, são gente que não pensa bem, que não... Bom, eles são de pensar de nós o contrário. Aqueles tipos são malucos, passam a vida a trabalhar, trabalham, andam de avião para um lado para o outro, bom, são completamente malucos. A vida é para se viver. A vida é para se viver. Bom, neste regalo, a gente tem aqui tudo. Porquê é que os índios não querem que lhe tirem a floresta? Porque está lá tudo o que eles precisam. Está lá tudo o que eles precisam. O resto é o encanto da vida. É viver a vida, é dançar, é dedicar-se às artes, é fazer aquilo que lhes apetece. Ora bom, à nossa medida, de homens incivilizados, porque civilizados são eles, bom, é o que nós queremos. Queremos uma vida feliz, queremos ser felizes. Bom, mas então queremos ter tempo para nós próprios, queremos ter tempo para a criatividade, para o recreio, para o lazer, para a cultura, para a arte. Como é que o ganhamos? Através do aumento da produtividade. Mas então faz todo o sentido que, se é preciso trabalhar menos horas para se produzir a mesma coisa, porque é que não trabalhamos menos horas? Bom, porque estamos viciados em produzir cada vez mais bens para ganhar cada vez mais dinheiro, para comprar cada vez mais bens. Esta é a lógica da sociedade de consumo. Quer dizer, de uma sociedade comandada pelos interesses dos produtores que produzem para ganhar dinheiro e que a todo custo querem que as pessoas comprem, mesmo aquilo de que não precisam, desde que lhes dê lucro, porque é isso que eles precisam para viver. E, portanto, aqui está esta equação, que é muito contrária àquela que todo o pensamento neoliberal nos levanta, sobretudo na Europa, querendo convencer os trabalhadores europeus de que eles não têm nenhum direito aos escandalosos privilégios que lhes vêm sendo reconhecidos, porque estão aí os tigres asiáticos ou os leões asiáticos que trabalham muito mais barato e que não têm os privilégios que têm os trabalhadores europeus. Parece que a marcha da civilização é andar para trás de 200 anos no relógio da história e virarmos todos chineses ou habitantes do Bangladesh ou outra coisa qualquer. Bom, isto é negar a história, digamos, isto é negar a história. Mas, bom, são estas propostas que estão naquela Europa à beira-mar plantada que temos lá, uns milhares de quilómetros daqui. Há uma outra equação que se coloca, esta ainda mais extrema do ponto de vista filosófico. No fundo, a sociedade da abundância, começou-se a falar da affluent society, desta sociedade de consumo, bom, que punha tudo na montra e as pessoas ficavam de olhos esbugalhados a ver que grande sociedade, que grande abundância. Esta sociedade da abundância criou desigualdades como nunca existiram à face da história. E criou mesmo, já o sabemos, um fenómeno novo, que é o fenómeno da exclusão social. Este é um fenómeno novo e um fenómeno preocupante, porque eu entendo que, quando falamos de explorados, os explorados estão dentro do sistema, porque não há exploradores sem explorados. Quando falamos de excluídos, isso significa que eles não contam para nada, é como se não existissem. Os excluídos não são nem trabalhadores, nem clientes do sistema económico dominante. De modo que se os excluídos todos, por obra e graça de um qualquer demónio malfazejo, desaparecessem de um dia para o outro, o sistema dominante não era nada afetado. Eles nem são trabalhadores, nem são clientes, não fazem cá falta. Por isso são excluídos. Bom, e se desaparecessem, até limpavam lá. Não havia preocupações. Às vezes, os bárbaros podem ter a tentação de invadir a cidade. É um medo que vem, como vimos desde os primórdios da Revolução Industrial. Os bárbaros que estão à volta das nossas cidades industriais podem querer invadir a cidade. Bom, então, se estes bárbaros excluídos resolvem invadir a cidade, os cidadãos vêm-se aflitos. Portanto, para quem interpreta os valores da cidade dominante, os excluídos podem desaparecer todos, que não fazem absolutamente falta nenhuma. E este fenómeno da exclusão foi um fenómeno acentuado exatamente com esta economia, digamos, da sociedade de consumo, uma economia feita à semelhança dos países mais desenvolvidos, aquilo que o Celso Furtado chamou o mito do desenvolvimento. Impor aos povos subdesenvolvidos como paradigma do seu desenvolvimento a sociedade norte-americana, a outra, é verdadeiramente enganar esses povos, é ludibriá-los, é faltar-lhes ao respeito, porque esse é o mito do desenvolvimento. Ora bom, então, nesta sociedade assim construída, basta dizer-se que aqui há uns anos, e ainda agora, a Comunidade Europeia gastava milhões e milhões
para destruir excedentes. Excedentes de leite, excedentes de manteiga, congelava-se manteiga, lagos inteiros de manteiga congelada, porque não encontrava mercado. E então congelava-se. Às vezes queimava-se, outras vezes pura e simplesmente destruía-se. Bom, isto custava milhões, além de não servir a ninguém. Vejam a irracionalidade. Hoje temos todos a noção de que se a fome existe, não é porque o mundo não seja capaz de produzir bens que alimentem toda a gente. O problema é outro. E Amartya Sen coloca a questão exatamente desta maneira. O facto de haver fome, de haver pessoas que passam fome e que morrem de fome apesar da abundância de bens, ou pelo menos da existência de quantidade suficiente de bens, só pode explicar-se pela falta de direitos e não pela falta de bens. Quer dizer, o que está em causa é a organização da sociedade. São os direitos recíprocos de um cidadão perante os outros. E a esta afirmação de Sen, Dahrendorf, perante ela, Dahrendorf coloca esta pergunta. Por que é que os homens, quando está em jogo a sua sobrevivência, não tomam simplesmente para si aquilo em que supostamente não devem tocar, mas que está ao seu alcance? Como é que o direito e a ordem podem ser mais fortes do que o ser ou não ser? Pois é, dá que pensar. Como é que esses milhões de excluídos têm a montra na sua frente e não partem a montra para tirar os bens que lá estão, expostos pela sociedade à abundância? Como é que o direito e a ordem pode ser mais forte que o ser ou não ser? Bom, dirão os marginalistas, porque essa é a escolha racional dos homens económicos. Porque os consumidores, na sua soberania, querem que a desigualdade de riquezas e de rendimento seja esta. Porque senão, no plebiscito, com a sua votação de todos os dias no mercado, eles alteravam as circunstâncias. É esta a resposta dos marginalistas. É uma resposta tão hipócrita que se vê logo que é falsa. Porque não é por isso que as coisas acontecem assim. O que parece claro é que é, como o Amartya Sen deixa entender, por falta de direito. Quer dizer, por falta de poder. O que está em causa são as relações de poder. É o poder económico, o poder social, o poder político. Quer dizer, é a organização da sociedade no seu todo. É aquela organização que pressupõe a autoridade e a subordinação de que falava o Adam Smith. Porque é que a lei e a ordem são mais fortes que o ser ou não ser? No fundo, podemos dar a resposta com a noção que Adam Smith nos deu do que é o civil government. Ele existe para a defesa do rico contra os pobres, para a defesa de quem tem alguma coisa contra quem não tem coisa nenhuma. O direito é este Estado. Não é? O direito e a ordem é este Estado, que existe para este efeito. Então, o liberal Adam Smith responde ao liberal Ralph Dahrendorf. É por isto. É por isto. É por isto. Agora, isto significa que a fome não resulta da escassez de bens, nem resulta da organização socioeconómica garantida por este poder que é o Estado capitalista. O problema do poder é, portanto, o problema essencial, não o problema da escassez. E, ao equacionar a problemática que estou a abordar, é natural a pergunta de Ralph Dahrendorf, a finalizar no seu ensaio sobre esta matéria. O que seria preciso para modificar as estruturas de direitos de modo a que mais ninguém tivesse fome? Parece que a pergunta traz a própria resposta. Seria necessário modificar as estruturas de direito. Quer dizer, é necessário modificar as estruturas sociais, as estruturas de poder, e a ciência económica precisa de buscar uma outra racionalidade, que não pode ser esta racionalidade do homo económicos que está pressuposta na economia marginalista. Tem que fazer outra equação, que não a equação simplista de Milton Friedman. O que a humanidade precisa é de um mercado livre. O resto vem por si. Isto disse ele numa conferência nos anos 50 na Índia. Não é, portanto, apenas nos países já desenvolvidos. Mesmo nos países subdesenvolvidos, o que os povos desse país precisam é de um mercado livre. O resto vem por si. É claro que muitos economistas, entre os quais economistas do terceiro mundo,
que puseram de pé a CEPAL vieram dizer isso é um lucro. Isso é um lucro. Não há desenvolvimento sem políticas públicas. O Estado não pode ficar fora desta empresa. Esta tese tocada, digamos, em muitas modulações, era a tese do FMI com os famosos programas de estabilização ou as pílulas do Dr. Jacobson, que tanta doença provocaram e tanta morte provocaram, nomeadamente nesta América Latina. Mas tudo isto tem que ver com esta leitura da ciência económica, com este compromisso teórico da ciência económica. Bom, acabamos então esta parte do nosso percurso, saber como é que, em certas circunstâncias históricas, surgiu uma nova visão da ciência económica e vamos agora continuar a nossa viagem por este mundo de trancos e barrancos, vendo como é que do capitalismo monopolista, que analisámos nos finais do século XIX até à Primeira Guerra, se passou a outra fase ou outra forma do capitalismo, a que eu chamei capitalismo monopolista de Estado. E a Primeira Guerra Mundial é tomada como um marco divisório, digamos, destas duas fases do capitalismo, chamando muitos autores a esta última fase nomes diferentes. Economia mista, economia concertada, neocapitalismo, capitalismo organizado, capitalismo popular, capitalismo de Estado. Bom, proponho esta designação do capitalismo monopolista de Estado, embora tenha a consciência de que ela é uma designação não isenta de problemas. Pensa-se que terá sido Lenin o primeiro autor a falar de capitalismo monopolista de Estado. Depois, os autores marxistas na Europa desenvolveram muito esta ideia. Mas mesmo dentro do campo marxista, ela não é pacífica, mas enfim, é um debate teórico que não temos tempo de desenvolver aqui e que eu deixo apenas enunciado. De todo modo, muito pragmaticamente, o que eu quero traduzir com esta expressão aqui para o efeito da nossa conversa é esta ideia de que, enquanto na passagem do capitalismo de concorrência para o capitalismo monopolista houve uma alteração nas estruturas económicas da sociedade, graças à concentração, digamos, a multidão de pequenas empresas que se constituíram nos países que primeiro se industrializaram, na Inglaterra, na Bélgica, ainda um pouco na França, foi agora substituída por grandes digamos, grupos económicos com a ligação do capital bancário ao capital industrial, monopolizando a economia no sentido em que ontem falámos. Agora, o capitalismo monopolista de Estado significa uma nova articulação entre a estrutura económica e a estrutura política, com valorização do papel da estrutura política, que, de alguma forma, ganhou autonomia e ganhou mesmo alguma aptidão, algum desejo de dominar, digamos, o económico. O Estado económico, sobretudo quando assumiu a feição de Estado social, propôs entre os seus objetivos o de controlar o poder económico. O controle do poder económico pelo poder político democrático. Então, é esta inversão, digamos, da articulação entre a estrutura económica e a estrutura política que marca a passagem ao capitalismo monopolista de Estado. O que significa que se ultrapassou o tempo em que se entendia que o direito parava às portas das fábricas, que o Estado estava separado da economia, embora, já o vimos, o Estado nunca esteve separado da economia e o direito nunca parou à porta das fábricas, entrou bem dentro delas, mas, digamos, assumidamente, digamos, o direito só assumiu algum relevo quando por alturas do Sherman Act, portanto, da primeira legislação antimonopolista, em 1890. Mas essa foi uma intervenção, digamos, esporádica, não sistemática. Agora trata-se de uma intervenção sistemática, digamos, no dia-a-dia da economia e no governo da economia. É claro que no primeiro momento do capitalismo, de concorrência, bastava que o Estado estivesse lá atento no seu pedestal de polícia sinaleiro para intervir quando houvesse algum acidente no tráfico dos interesses. Porque os traficantes, os que estavam no mercado, eram pequenas entidades que não tinham por si força muito grande para se impor um ao outro e para se imporem ao Estado. Portanto, o Estado podia deixar correr. Agora, com a emergência de grandes operadores económicos, o risco de um acidente, de um conflito de interesses, passou a ser
um risco sério e o Estado tem que estar atento para evitar que isso aconteça e tem que, portanto, tomar medidas para prevenir as consequências desastrosas deste risco. Este período foi marcado pela emergência, digamos, de novos poderes económicos e, portanto, de novos poderes políticos. E o conflito e a luta pelo espaço vital conflitual que daí resultou começou a desenhar-se particularmente entre a Alemanha e a Inglaterra. A Inglaterra, habituada ao monopólio tecnológico, a ser senhora do mundo, e a Alemanha, que começou a ganhar, no contexto europeu e no contexto mundial, um papel muito ameaçador para o monopólio inglês. Basta dizer-lhes que a produção alemã de carvão passou de 30 milhões de toneladas em 1871 para 190 milhões em 1913. Que no período de 1880 a 84, as exportações anuais da indústria alemã do ferro e do aço representavam cerca de 40% das exportações britânicas, mas no período de 1909 a 1913, a Alemanha exportava tanto como a Inglaterra nestas duas áreas tão fundamentais. A população da Alemanha passou de 40 milhões de habitantes em 1870 para 70 milhões em meados de 1914. Quer dizer, a Alemanha cresceu. A Alemanha estava aí e disposta a lutar pelo seu lugar no mundo. E antes da guerra, a Alemanha era o maior comprador de produtos exportados pela Rússia, pela Itália, Áustria-Hungria, Holanda, Noruega, Suíça, Bélgica. Era o segundo maior cliente da Grã-Bretanha, da Suécia, da Dinamarca. O terceiro maior comprador de produtos franceses. E era, por outro lado, o maior vendedor de bens à generalidade dos países da Europa Central e do Norte, incluindo a Rússia, e o segundo maior vendedor de bens à Grã-Bretanha e à França. E o investimento estrangeiro alemão tinha integrado na órbita da indústria alemã toda a Europa a leste do Reno. Portanto, o império dos interesses alemães chegava à Rússia, onde havia muitos investimentos franceses e fortes investimentos franceses e uma ligação histórica tradicional entre a elite russa e, digamos, a França. A Alemanha concorreu com a Inglaterra e ganhou algumas posições no grande Império Turco. A Alemanha ganhou e a Inglaterra não gostou a construção do caminho de ferro de Bagdá. E quando a Alemanha procurou penetrar nos Balcãs, a coisa azedou-se. Porquê? Porque a Alemanha não só estava a ocupar um terreno que a Inglaterra perdia, mas estava a ocupar um terreno em que a França tinha tradicionais ligações históricas e um terreno onde a Rússia também tinha interesses históricos por oposição à Áustria, que apoiava a Alemanha neste seu apetite pelos Balcãs. E assim se definiram os contendores da Primeira Guerra Mundial. De um lado a Alemanha e a Áustria, do outro lado a França, a Inglaterra e a Rússia. O facto de ter morrido lá o pobre do arquiduque numa rua de Sarajevo foi um mero episódio que não explica a guerra. O que explica a guerra são estes conflitos entre Estados nacionais monopolizados. Quer dizer, são os conflitos entre economias altamente monopolizadas, apoiadas por todo o seu aparelho de Estado, diplomático, político, militar e económico. E com a guerra muita coisa mudou. Porquê? Porque as exigências da guerra, não apenas em armamento, mas em equipamentos militares, mas também no que toca ao vestuário, ao calçado e à alimentação para a tropa, condicionaram toda a organização da atividade produtiva. E o Estado interveio para mobilizar tudo com vista ao esforço de guerra e condicionar a produção para fins civis. E, portanto, o Estado impôs, de alguma forma, por meios vários, um modelo de planificação coerciva da economia, mesmo da economia privada, porque as exigências da guerra a isso obrigaram. O Estado fixou preços, o Estado decidia do abastecimento das matérias-primas e dos bens essenciais, decidia do investimento, das importações, das exportações, digamos, tudo fundamental, o Estado passou a ocupar-se. E claro que, terminada a guerra, registavam-se distorções acentuadas na estrutura de produção, com inflação, digamos, das atividades que produziam para a guerra e para os militares e, digamos, asfixia das atividades que produziam para fins civis. A intervenção do Estado tornou-se indispensável
para evitar a falência de muitas empresas que não encontravam agora o mercado da guerra e ainda não tinham ainda um mercado civil estruturado e, portanto, para evitar o desemprego acentuadíssimo que daí derivaria com problemas sociais graves num período já conturbado que os Estados quiseram evitar. Por outro lado, esta guerra, que na altura se disse que tinha sido a guerra que pôs fim às guerras, tal a sua brutalidade, tal a sua barbaridade, esta guerra reduziu, destruiu em grande parte as infraestruturas europeias, ferroviárias, rodoviárias, unidades industriais, a marinha mercante, minas de ferro e de carvão, habitações, condutas de água. Reduziu 30% o potencial de produção agrícola e 40% a capacidade de produção industrial. E significou uma perda de cerca de 1/3 da riqueza para a França e para a Inglaterra. E ambas perderam uma boa parte da sua população ativa, incluindo os 5 milhões de mortos na Rússia por força da guerra, da revolução, da contra-revolução e da guerra civil, e os mortos da gripe espanhola em 1918, calculem cerca de 1 milhão. A Europa perdeu cerca de 15 milhões de habitantes nestes anos em que durou a guerra civil, a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. Daqui, naturalmente, o declínio económico da Europa e o declínio da Europa como grande senhora do mundo, que a Grande Depressão, no final dos anos 20, só veio agravar. A Europa Imperial perdeu o seu cetro e os Estados Unidos começaram a emergir como parente igual com os outros. Porquê? Porque também por força da guerra, sobretudo a Grã-Bretanha e a França, foram obrigadas a recorrer ao crédito junto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham muito ouro e, portanto, tinham muita capacidade de crédito e concederam-no. E isso deu uma grande superioridade aos Estados Unidos, que se perfilaram como o maior credor mundial e praticamente também o maior, a par da Inglaterra, exportador de capital privado, sobretudo para a América Latina, que era uma velha reserva do capital inglês. Em 1931, graças a estes empréstimos dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha lá foi sobrevivendo, mas em 1931 viu-se forçada a abandonar o padrão ouro, que era, digamos, uma joia de família para a Inglaterra, com base no qual a Libra se afirmou como uma grande moeda mundial. E do abandono do padrão ouro resultou uma desvalorização da Libra em cerca de 40%, o que naturalmente significou uma igual decadência do Reino Unido e dos países que tiveram que acompanhar o Reino Unido. O Egito, a Argentina, Portugal, depois a Estónia, a Checoslováquia, a Itália, a Áustria, a Bélgica, o Luxemburgo, a Roménia, a França, a Holanda, a Suíça, a Lituânia, quer dizer, vários países da Europa e de outras partes do mundo tiveram que seguir a Inglaterra porque estavam muito ligados à Inglaterra, nas suas redes comerciais e nas suas redes financeiras. O fracionamento do mercado internacional e a quebra, digamos, do volume do comércio deu origem a uma atitude salve quem puder e muitos países recorreram a práticas nacionalistas, ao proteccionismo, à luta pelos mercados, o que acentuou ainda esse retraimento do comércio internacional. E os Estados Unidos, cuja produção industrial tinha crescido durante a guerra cerca de 41% em relação a 1913, apresentavam-se em 1928 com uma produção industrial que significava 42% da produção mundial e o seu peso no comércio internacional passou de 20% em 1913 para 27,6% em 1928. Fora da Europa, também o Japão ia ganhando corpo, impondo-se à China, cujos mercados ocupou, também à Índia e a vários países do Sudeste Asiático. Tudo mal. A guerra deixou claro isto. O Estado liberal não estava em condições de continuar, digamos, a encarregar-se de resolver os problemas que se colocavam. A máquina do Estado precisava que o Estado assumisse as suas responsabilidades fundamentais como primeiro responsável pela economia. E assim se passou, digamos, do Estado liberal para o Estado intervencionista, se quisermos. De resto, já em 1924, numa famosa conferência que ficou conhecida e publicada
sob o título de The End of Laissez-faire, Keynes, falando na Universidade de Oxford, escrevia o seguinte: "We do not dance even yet a new tune, but the change is in the air." O mundo estava a mudar o tempo. E, em consequência da guerra, desta Primeira Guerra Mundial, e eu, na minha leitura, fruto das suas próprias contradições, algo aconteceu na Europa e no mundo que veio mudar e condicionar a evolução da Europa e a evolução do mundo. Estou a referir-me à Revolução de Outubro de 1917. Comparando, tanto quanto se pode comparar o ambiente que se verificava na França antes da Revolução Francesa de 1789, a Rússia entrou na guerra com um exército mal equipado, mal treinado, mal alimentado e sem estruturas que pudessem garantir, digamos, a realimentação das tropas na frente de combate. O que significou que morreu muita gente, milhares e milhares de soldados morreram estupidamente na frente de batalha. E isto afetou, digamos, os soldados e as suas famílias e abriu um amplo espaço para a imposição da posição desde sempre assumida pelo Partido de Lenin de ser contra a guerra, porque esta era uma guerra em nome de interesses imperialistas e o povo não tinha nada a ver com ela. E esta posição de princípio foi ganhando terreno junto dos soldados, junto das suas famílias, junto dos camponeses que viviam miseravelmente porque tinham que alimentar a guerra ainda por cima, e ganhou, a certa altura, uma posição forte nos regimentos sediados em Petrogrado, que era então o nome da capital da Rússia, substituindo o nome de São Petersburgo, que vinha de antes da guerra, e em 1915 milhares e milhares de soldados começaram a desertar das fileiras e regressavam às suas terras, difundindo, digamos, o seu desânimo, a sua revolta e captando as populações camponesas para, digamos, uma ação, digamos, de tipo revolucionário contra o czar e contra a guerra. De tal forma que o czar Nicolau II teve que abdicar no início de março de 1917. E o governo que seguiu, governado pelo príncipe Lvov, com a participação de alguns membros do Partido Socialista, nomeadamente Kerensky, tiveram que governar assim, sem monarca, embora a República não tivesse sido proclamada. Mas, seguindo o modelo que já tinha sido ensaiado em 1905, constituiu-se em Petrogrado o primeiro Soviete dos Trabalhadores e Soldados de Petrogrado. O Soviete é um conselho de indivíduos eleitos que podem ser substituídos e destituídos a qualquer momento pelo corpo que os elegeu. E a verdade é que este Soviete de Petrogrado rapidamente se começou a assumir como um poder paralelo, embora o seu propósito não fosse o de substituir o governo provisório. Durante algum tempo, durante longo tempo, até praticamente às vésperas da Revolução, o Soviete de Petrogrado e das outras grandes cidades eram dominados por membros, por pessoas, digamos, militantes ou simpatizantes dos partidos sociais-democratas ou do Partido Socialista a que pertencia Kerensky. Os bolcheviques tinham pequena representação. As coisas mudaram com a acentuação das dificuldades e com o facto de os sucessivos governos em que os socialistas foram ganhando maior predominância, até que Kerensky assumiu mesmo a posição de primeiro-ministro, mantinham o compromisso com a guerra. Quer dizer, porquê? Porque alimentavam eles a esperança de que, mantendo os seus compromissos, as potências europeias haviam de ajudá-los a deitar fora o czar, porque as potências europeias não gostavam naturalmente do czar e do regime social, económico e político que o czarismo representava. Ao mesmo tempo, digamos, do lado da Europa, as potências beligerantes alimentavam esta mesma ideia, mas começaram a ter medo, digamos, da desagregação da Rússia, em virtude do descontentamento generalizado, porque, entretanto, os camponeses começaram a ocupar as terras e começaram, pela violência, a expulsar os antigos senhores e, ao mesmo tempo, começaram a temer o movimento popular e temiam que a Rússia se separasse da frente da Tripla Entente que foi constituída para a guerra e que tentasse uma paz separada com a Alemanha, o que significaria o desvio de tropas alemãs para atacar mais duramente na frente ocidental. Então, perante esta equação, o Soviete de Petrogrado começou a ganhar terreno, sobretudo depois que, regressado Trotsky à Rússia, Trotsky foi
praticamente no dia seguinte eleito presidente do Soviet de Petrogrado e depois presidente do seu comitê militar. O Trotsky foi, portanto, o grande chefe militar, digamos, do movimento que desembocou na Revolução Russa. Lenin regressou também a Petrogrado, por esta altura, vindo do seu exílio na Suíça. E estes dois acontecimentos, naturalmente, vieram dar maior coesão ao movimento revolucionário, porque Trotsky, entretanto, filiou-se no Partido Bolchevique, esquecendo ele e Lenin as suas divergências velhas, porque Trotsky entendia que devia ser os sovietes a continuar na titularidade de todo o poder, enquanto que Lenin entendia que o poder tinha que ser controlado e assumido pelo Partido Revolucionário e que não podiam ser os sovietes mais ou menos inorgânicos, suscetíveis de se fazer e desfazer a cada momento, que podiam assegurar esta ideia. Mas, esquecendo os dois esta ideia, as coisas evoluíram até que o próprio Lenin conseguiu fazer impor, junto do seu partido, o que vem nas teses de Abril, o slogan "todo o poder aos sovietes". Porque, naturalmente, este duplo poder começou a ter, digamos, poderes excepcionais. Porque todos os regimentos de Petrogrado proclamaram, a certa altura, só cumpriremos ordens que venham do Soviet de Petrogrado, assinadas pelos nossos camaradas eleitos para nos representar nesse Soviet. O que significava que a grande força militar estava, portanto, condicionada. E a coisa agudizou-se quando o governo se preparava para destacar para a frente de batalha todos os regimentos de Petrogrado, substituindo por tropas pretensamente mais leais ao governo, e todos os regimentos de Petrogrado, oficiais e soldados, disseram: nós não saímos de Petrogrado porque aqui é o nosso lugar. Naturalmente que esta tomada de posição deu a entender aos responsáveis e aos que estavam interessados em lançar um movimento revolucionário: quando chegar a hora, podemos contar com eles. E assim aconteceu. Por outro lado, como sabem também, interveio aqui com muito peso a ponderação, foi desde o início a de Lenin, também a de Trotsky, de que, afinal de contas, ao contrário do que o próprio Lenin pensou durante bastante tempo, que na Rússia a Revolução Socialista pressupunha uma primeira revolução burguesa e o desenvolvimento do capitalismo, e só depois se poderia avançar para a Revolução Socialista, convenceram-se, quer ele, quer Lenin, quer Trotsky, de que realmente as coisas podiam avançar, estavam reunidas as condições para isso. Digamos, a velha ordem não tinha força mínima para resistir, e depois disso a revolução seguir-se-ia na Europa. Era inevitável que assim acontecesse, porque as contradições no seio do imperialismo eram de tal ordem que tinham levado à guerra, e essas contradições haveriam de levar à derrota do capitalismo. A Revolução Socialista haveria de vencer por toda a Europa. Só havia dúvidas em dois membros do grupo político do partido, Zinoviev e Kamenev. Esses não acreditavam muito que assim acontecesse. A história veio a dar-lhes razão. Mas, apesar de tudo, a Revolução avançou, como sabem, e, do ponto de vista militar, as coisas complicaram-se quando toda a frota de Kronstadt resolveu deslocar-se para o Neva e fundear junto do cruzador Aurora, no centro de Petrogrado. E, reunido o Soviet de Petrogrado e depois o Conselho dos Sovietes de toda a Rússia, a certa altura foi anunciado pelo presidente do Soviet, do Congresso, Kamenev, que o Palácio de Inverno tinha sido tomado. Simbolicamente, com a tomada do Palácio de Inverno, o velho regime tinha chegado ao fim e a Revolução Russa terminou. Quais foram as primeiras medidas do novo governo soviético? Foi o decreto sobre a paz, o decreto sobre a terra e o decreto sobre as nacionalidades. O que consta dos registros é que, quando se tratou de constituir o primeiro Conselho de Comissários do Povo, Lenin propôs que o presidente do Conselho fosse Trotsky. Trotsky e todos os outros membros entenderam: não, o lugar é de uma pessoa e só dela, Lenin. E o Lenin ficou presidente do Conselho de Comissários do Povo. E foi o Lenin que ainda propôs: então proponho que Trotsky assuma o Comissariado do Interior, com a defesa de defender a Revolução perante a contra-revolução, com a missão
defender a revolução perante a contra-revolução e de levar a revolução a todos os cantos da Rússia. E ainda aí o Trotsky respondeu: entendo que a escolha é errada, porque a minha ascendência judaica vai-me criar problemas complicados junto das populações camponesas que não gostam dos judeus. Se eu fosse para esse lugar, eu complicaria a vida da revolução. Então o Lenin acabou por ficar com o Comissariado das Relações Exteriores e foi ele que acabou por negociar a paz de Brest-Litovsk, que foi, para o poder soviético, uma paz difícil de assumir, uma paz vergonhosa, porque implicou a perda de muitos territórios, os países bálticos, parte da Ucrânia, parte da Polónia. Foi uma paz difícil, mas todos os responsáveis entenderam que é a única saída para salvar no imediato a revolução, senão nós sucumbiremos se a guerra continua. O segundo decreto foi o decreto sobre a terra. Os camponeses já estavam a ocupar as terras, mas veio o decreto sobre a terra, entregar a terra aos camponeses. E, finalmente, o decreto sobre as nacionalidades, reconhecer o direito de autodeterminação a todos os povos do Império Czarista. E, por isso, e coerentemente, o governo soviético foi o primeiro a reconhecer a independência da Finlândia quando o Grão-Ducado declarou a sua independência, digamos, da velha União Soviética. Ora bom, aqui está este acontecimento, que foi um acontecimento marcante na Rússia, naturalmente, e foi um acontecimento marcante na Europa, e que veio perturbar muito toda a gente na Europa e no mundo, porque havia então a ideia de que o capitalismo estava mesmo à beira do fim, alguns anos depois, por força da Segunda Guerra Mundial. Isso consta no tempo da crise das memórias de Truman e no final da Primeira Guerra Mundial, Lloyd George, o primeiro-ministro britânico, em março de 1919, dirigiu uma carta ao presidente Clemenceau e ao presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos, em que dizia o seguinte: toda a Europa está imbuída do espírito da revolução. Existe um sentimento profundo, não só de insatisfação, mas também de raiva e indignação entre os operários em relação às condições existentes antes da guerra. Toda a ordem vigente nos seus aspectos políticos, sociais e económicos está a ser posta em causa pela massa da população de um extremo ao outro da Europa. Bom, então este era o quadro em que as coisas se desenhavam e se desenrolavam no final da guerra. Os sindicatos e as organizações operárias, digamos, ganharam uma grande força moral, e o facto de a assumirem significa também uma acentuada consciência de classe. Porquê? Porque desde o início se tinham manifestado contra a guerra. Esta não é a nossa guerra, esta é uma guerra imposta pelos interesses imperialistas. O que está aqui a jogar são políticas militaristas e anexionistas que nós, trabalhadores, não podemos perfilhar e contra as quais estamos. Bom, perante a barbaridade da guerra, tal guerra que pôs fim às guerras, naturalmente, todas estas estruturas ganharam alguma força. E depois, é claro que o eco da Revolução de Outubro foi muito favorável por toda a Europa. Em todos os países, as organizações dos trabalhadores se manifestaram favoráveis. Na França, todos os socialistas unificados na secção francesa da Internacional Operária, a SFIO, em 1905, onde estavam os socialistas de todas as correntes, proclamaram sempre várias moções de apoio à Revolução Soviética em Moscovo e, portanto, este ambiente contaminou muito. 1918 foi o ano de todas as revoluções na Europa. Revoluções que tentaram pôr de pé sistemas conselhistas à semelhança do sistema soviético. A palavra soviético significa conselho, então, por toda a parte, tentaram pôr de pé sistemas conselhistas. Foi assim em 1919 na Hungria, com a subida ao poder de Béla Kun. A República Soviética Húngara durou apenas 133 dias, seguiu-se depois, enfim, um período de terror branco. Na Itália, depois do famoso Biennio Rosso de 1919-1920, onde também em muitas estruturas industriais os operários tentaram pôr, digamos, a funcionar um regime na base de conselhos operários, e em 1921 a divergência quanto ao caminho a seguir levou à cisão. Foi o que aconteceu pela primeira vez, depois aconteceu na França, na Alemanha, em vários países europeus,
digamos, do Partido Socialista Unificado, que vinha do tempo de Marx, para dois partidos, o Partido Socialista e o Partido Comunista, aqui por iniciativa de António Gramsci e Palmiro Togliatti. Também aqui a tentativa revolucionária falhou e a este falhanço político juntou-se a inflação, que naturalmente perturbou a economia e que fez perder muito poder de compra, não só aos trabalhadores, mas também às classes médias, que não gostavam da solução proposta pelas organizações operárias e por isso se viraram para o apoio a Mussolini, que em outubro de 1922, depois da famosa marcha sobre Roma dos camisas negras, foi convidado a formar governo. Entretanto, os fascistas mataram o líder socialista Giacomo Matteotti, porque tinha ele denunciado no Parlamento a fraude nas últimas eleições. E, algum tempo depois, o Partido Fascista assumiu a ditadura e começou uma guerra sem quartel aos sindicatos operários e aos partidos da oposição. O mesmo aconteceu por esta altura, 1918, 1919, em outros países da Europa, na Itália também, como disse, na Bulgária, na Espanha, com Primo de Rivera, na Albânia e na Polónia, com Pilsudski. Tentativas revolucionárias que deram lugar a regimes de tipo fascista muito violentos. Em termos globais, 1928 é um ano que significa um marco. Em primeiro lugar, a Internacional Comunista, analisando a situação, concluiu que o capitalismo não estava, afinal, à beira do fim, estava a resistir, tinha condições para sobreviver e definiu, digamos, o propósito da construção do socialismo em um só país. De alguma forma, orientando toda a ação do Comintern, da Internacional Comunista, para salvaguardar o grande objetivo de salvar a Revolução Russa da derrota. O que naturalmente colocou problemas na relação com outros partidos, que viam assim a sua própria estratégia nacional condicionada por este objetivo maior do movimento comunista, digamos, internacional e europeu, salvar a Revolução Socialista na Rússia. 1928 é o início dos planos quinquenais e da decisão de Stalin e do governo soviético de acelerar a coletivização da agricultura para utilizar, digamos, o excedente agrícola para financiar os investimentos nos caminhos de ferro, na eletricidade, na industrialização, na produção, digamos, de bens de produção para o desenvolvimento industrial. E isto trouxe novos problemas, porque, naturalmente, muitos camponeses resistiram a esta violência, digamos, da coletivização acelerada, mas isto foi entendido como necessidade, porque a Rússia não tinha outro meio de ir buscar capitais com os quais pudesse financiar o desenvolvimento industrial. E isso está em muitos textos de Lenin, digamos, sem industrialização a revolução morre. É preciso, economicamente e politicamente, avançar com a industrialização. O socialismo, escreveu o Lenin, mais ou menos isto, é a classe operária com a eletricidade e os caminhos de ferro. Bom, então foi essa a opção, e isso à custa, digamos, da coletivização da agricultura e de todo esse problema que se levantou. Neste tempo conturbado, houve muita repressão, foi um tempo contraditório, mas houve alguns avanços em termos dos direitos dos trabalhadores. E foi depois da Primeira Guerra Mundial que começou a emergir a ideia do Estado Social. O Estado Social que, de alguma forma, segundo os seus melhores historiadores, na minha ótica, assentou em certos pressupostos e correspondeu a uma necessidade, digamos, histórica. Porquê? Porque os pressupostos do Estado liberal tinham desaparecido, em virtude de vários fatores. O progresso técnico, o aumento da dimensão das empresas, a concentração do capital, o fortalecimento do movimento operário no plano sindical e no plano político e o consequente agravamento da luta de classes, o aparecimento de ideologias negadoras do capitalismo, que começaram a afirmar-se como alternativas a elas, o desenvolvimento de um sistema cultural de educação popular geral que, digamos, alterou
a capacidade de intervenção cidadã das grandes massas das populações, o desenvolvimento de um aparelho de Estado com uma estrutura administrativa preparada para assumir novas tarefas, sobretudo no domínio das necessidades económicas, sociais e culturais das massas industriais, e um sistema de Estado que tinha já, com a própria guerra, provado que era capaz de assumir, digamos, o governo da economia. Então, neste quadro, foi fácil, digamos, dar-se o passo no sentido de o Estado assumir formalmente suas novas funções e conferindo-se, portanto, nesta nova configuração do Estado, nesta nova representação do Estado e do direito, conferindo-se ao Estado e ao direito a missão de realizar a justiça social e de garantir a todos uma vida digna. Porque se entendia que estes objetivos eram a condição sem a qual o capitalismo não disporia da paz social indispensável para poder funcionar, digamos, em condições de normalidade. No fundo, esta maior autonomia da instância política e este domínio do político sobre o económico são, digamos, necessidades impostas pelo tempo, de algum modo, trazendo o Estado em novas condições, o Estado capitalista, a fazer aquilo que sempre fez, garantir as condições indispensáveis para se manter as estruturas económicas, as estruturas sociais, as estruturas de poder que caracterizam a sociedade burguesa e a sociedade capitalista. Em certa medida, digamos, o que se procurava também muito expressamente na literatura do tempo, isso se vê, é através deste passo no sentido das aspirações sociais das grandes massas das populações, de alguma forma, reduzir o campo da ação à ação revolucionária. Bismarck já tinha tido esta preocupação no primeiro afloramento do Estado Social, como sabem. A verdade é que as lutas da classe operária, da nova classe operária das indústrias novas, constituíram a forma mais visível e mais profunda de contestação do direito clássico, do direito burguês. Simplesmente, toda a gente aprende com a história. E o que se passou com o sufrágio universal, diabolizado num primeiro momento e depois acarinhado e até acrescentado com a ideia do voto obrigatório, serviu de lição para que a burguesia, nestas novas condições tão conturbadas e tão difíceis, se dispusesse mais facilmente a assumir soluções de compromisso. E este compromisso, digamos, significou a introdução de elementos novos e a ultrapassagem, digamos, das barreiras decorrentes do Estado liberal e dos seus pressupostos. E se o direito civil napoleónico constituiu, como vimos, a expressão mais acabada de um direito de classe, o direito da burguesia, agora este direito social, no quadro do Estado Social, assume-se como um direito de compromisso, um direito que visava a pacificação social, um direito de compromisso que não significa naturalmente equilíbrio de poderes ou partilha igual, digamos, das vantagens, dos privilégios da situação. De todo modo, esta natureza compromissória é apontada por alguns autores, e cito, por exemplo, Massimo Severo Giannini, o grande administrativista italiano, que falam de uma natureza ideológica e mistificatória do Estado Social desde o seu início. Ele apresenta-se como um ídolo para apresentar às classes não capitalistas com o objetivo de as anestesiar, escreve Giannini. E este compromisso revelava-se tanto mais necessário quanto é certo que os resultados positivos e a influência contaminadora que a Revolução de Outubro estava a ter na Europa alertavam para que é preciso cautela, como dizia o Sir Lloyd. O mundo, as massas trabalhadoras na Europa não estão nada contentes e estão à beira de tomar outro rumo. É claro que com a Grande Depressão as coisas acentuaram-se e a economia passou a ser o primeiro objeto de preocupação do Estado e a política passou a ser essencialmente política económica. A expressão Estado Social de Direito data de 1930 e deve-se ao
constitucionalista alemão Hermann Heller, Estado Social de Direito. Mas as suas raízes podemos ir encontrá-las mais longe, em Saint-Simon, Lorenz von Stein, a La Salle, aos fabianos e aos adeptos do socialismo reformista. De resto, já em 1848, na França, havia uma grande literatura, uma abundante literatura, que falava de democratas socialistas, do Estado Democrático e Social, e que defendia um compromisso possível. E havia órgãos, digamos, ligados ao empresariado, que se dirigiam aos seus membros, dizendo: ou vocês estão agora dispostos a deixar participar os trabalhadores na vida das empresas e a participar também nos lucros, ou vocês têm que serão obrigados à força a conceder-lhes esses direitos se não se anteciparem e organizarem as coisas desta maneira. Pelos vossos lucros, aceitai esta ideia. Portanto, esta ideia de compromisso, de partilha, de cedência, era velha na Europa. E, como há pouco dizia, foi na Alemanha, em 1883, 89, durante, enfim, um consulado bastante totalitário de Bismarck, que governou praticamente com base em leis de exceção, com base nas quais fez uma verdadeira guerra civil o Partido Social Democrata, que era o Partido de Marx ainda, com todas as correntes socialistas unificadas, mas foi sob Bismarck que se constituíram os primeiros sistemas públicos de seguros sociais contra a doença, contra o acidente de trabalho e contra a velhice e a invalidez. Em nome da ideia que o Bismarck defendeu várias vezes, de que se os trabalhadores tiverem garantia de segurança no emprego, eles não constituem nenhum perigo. Então, o Estado tem a obrigação de lhes garantir isso para que tudo viva em boa paz. O exemplo do que se passa nas fábricas Krupp, dizia ele, conforta-me nesta minha ideia. Se nós fizermos, à escala do país, o que está a fazer as fábricas Krupp, que criava apoios para os seus trabalhadores, etc., então temos o problema resolvido e a revolução fica afastada. Aqui está, portanto, como esta ideia de compromisso para evitar os riscos das rupturas revolucionárias, para suavizar as contradições do sistema e para anestesiar os contestatários, foi uma marca desde o início do Estado Social. No fundo, seguindo a velha máxima do Príncipe Salina no livro Il Gattopardo, que o Luquino Visconti tão bem retrata. É preciso mudar alguma coisa para que tudo continue na mesma. Não era uma solução de ruptura, naturalmente, era uma solução de evolução na continuidade. Mudamos alguma coisa para salvar o essencial. E então o Estado Social significou o quê? Significou que a economia, de coisa separada do Estado, passou a ser transformada, a ser considerada como um objeto político e um problema político, que o Estado não devia afastar de si e devia colocar no centro das suas preocupações. Portanto, esta é a grande transformação que se verificou. O Estado assume-se como Estado económico e ele tem a obrigação de garantir as condições de funcionamento de uma economia bem-sucedida, o que exigia um certo controlo do poder económico sobre o poder político-democrático. Para responder às novas exigências que se colocavam, o Estado Social, enquanto Estado económico, perfilou-se depois como Estado empresário, como Estado prestador de serviços, nomeadamente serviços públicos, como Estado retribuidor do rendimento, como Estado de providência, como Estado de bem-estar. Portanto, esta é a evolução que conhecemos e que depois analisaremos. Mas a ideia, desde o início, era a de que era essencial um certo grau de justiça social e ele não se podia obter graças ao mercado, quer dizer, assumindo-se o Estado como o velho Estado liberal fazia, agora o Estado tinha que chamar a si esta tarefa, esta missão de garantir um certo grau de justiça social. E, ao mesmo tempo, este novo Estado foi-se constituindo e desenvolvendo graças a uma nova arrumação dos poderes do Executivo perante o Legislativo, com a dominância sucessiva do Executivo perante o Legislativo e da Administração perante a lei, permitindo que a Administração, digamos, faça contratos, faça acordos com as grandes empresas, sem haver uma lei prévia a regulá-las, como se fosse uma entidade privada a tratar com outras privadas. À frente, haveremos de falar disso e dos seus perigos, através dos contratos de investimento, das parcerias público-privadas, que são, no fundo, uma maneira de privatizar o Estado, e o Estado, assim privatizado, assim pessoa privada, negociar em vez de privada com outros privados. O que significa, desde logo, que estes negócios, porque de negócios se trata,
não vão aos parlamentos, não são controlados, raramente se sabe aquilo que o Estado acordou. E, por outro lado, a própria emergência, digamos, da concentração empresarial fez surgir o que Galbraith chama uma tecnoestrutura. E então começou a ganhar terreno alguma ideia de que é preciso que o Estado se apresente com capacidade, digamos, para discutir com os tecnocratas que dirigem as grandes economias privadas, e isso é incompatível com a anarquia parlamentar e com a incompetência dos deputados. Não pode ser coisa deixada, digamos, aos representantes do povo. É preciso, portanto, que a nova elite do poder tome conta do Estado e uma espécie de Estado tecnocrático substitua o Estado democrático. Há, portanto, aqui também algum confisco da democracia nesta nova arrumação do Estado. De todo modo, aquilo que me parece que podemos dizer para concluir é que esta nova feição de o Estado assumir como tarefa sua uma certa responsabilidade do Estado, uma responsabilidade social coletiva, significa também que este Estado se assume como o Estado acima das classes. Não é, portanto, um Estado parte, não é, portanto, um Estado socialista, o Estado social. Por outro lado, digamos, o Estado social propõe-se oferecer iguais oportunidades para todos e assenta esta prática, digamos, na cobrança de impostos mais pesados a quem tem mais, teoricamente, para que o Estado possa desenvolver obras públicas que criem emprego e infraestruturas que aproveitem, digamos, a grande massa e desenvolva políticas de distribuição de rendimento que prossigam o mesmo objetivo. E como Estado acima das classes, aquilo que caracterizou também o Estado Social é a ideia da concertação social. Em vez do enfrentamento, em vez da luta de classes, passa-se a falar de parceiros sociais. E os parceiros sociais, os empregadores, os trabalhadores, as suas organizações, encontram-se em conselhos de concertação social para, com a supervisão do Estado neutral, do Estado paternalista, do Estado amigo de todos e que só prossegue o bem comum, chegarem, portanto, a encontrar soluções para os conflitos que se apresentam. Creio que estes são, digamos, as características do Estado Social que podemos deixar, e já passaram 5 minutos da hora, se calhar a máquina já não está a transmitir para os ouvintes fora desta sala. Eu não vos perturbo mais, não roubo mais tempo. Muito obrigado. Atrasei-me na minha prestação, estou em dívida, mas para a semana.